Oi, turminha! Vamos iniciar nossa aula de hoje. Boa tarde! Nós hoje vamos estudar matemática e iremos falar sobre as medidas do comprimento, tá certo? Como vemos aqui nessa tabela, medidas de comprimento, nós podemos medir as distâncias de lugares, altura, tanto de objeto como de pessoas, largura e dimensões, tá certo? Nós utilizamos régua e placas em quilômetros para saber a distância. Sempre encontramos nas pistas, certo? Quando vamos para vários lugares, você sempre encontra essas placas falando sobre quantos quilômetros já percorreu, tá certo? Que é a distância de um lugar para o outro. Também podemos utilizar a trena, que é aquele objeto que os pedreiros usam para medir as casas quando está construindo. Também utilizamos a fita métrica para ver a largura e o comprimento da roupa das pessoas. Quem usa mais é a costureira. E nós utilizamos a régua aqui na sala de aula, que é para a gente fazer a linha certinha e também medir alguns desenhos que a gente faz. Então, para simplificar como a gente calcula essa medida de comprimento, nós utilizamos esses nomezinhos que estão aparecendo aqui embaixo. O km nós utilizamos para quilômetro, o hm nós utilizamos para hectômetro, DAM para decâmetro e o metro é só a letrinha M. Depois vem o DM, que é decímetro, CM para centímetro e MM para milímetro. Esses códigos que a gente usa, normalmente a gente vê quilômetro para distância, a gente mais utiliza o quilômetro, o metro, que é para calcular a altura das pessoas ou de objetos, o centímetro e o milímetro são mais usados. A gente não usa muito no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nem o decímetro, nem o decâmetro e nem o hectômetro, tá certo? Esses daqui que são mais conhecidos, metro, quilômetro, centímetro e milímetro, tá certo? Nós vamos fazer alguns cálculos no nosso livro relacionados à medida de comprimento, a distância de um lugar para o outro ou para a altura. Então, quando a gente diz vamos calcular a altura de uma pessoa, nós utilizamos o metro. Como vamos calcular a distância de um lugar para o outro? Quilômetro. Então, nós sempre utilizando as siglas. Mas lembrando que as siglas a gente nunca vai colocar ela assim, letra maiúscula. Não. Nós colocamos letra minúscula. Quilômetros, ou metro, ou centímetro. Nunca vai ser CM, letra maiúscula. Não. É sempre assim, ó, letra minúscula, tá certo? E nós podemos diferenciar aqui, o metro, ele sempre vai ser o principal, certo? Da medida do comprimento, é o metro. Menor que o metro é o decímetro, o centímetro e o milímetro. Esses são menor que um metro. Tá certo? Esse comprimento é menor que um metro. E maior que um metro é o decâmetro, hectômetro e o quilômetro. Tá certo? Esses daqui são maior que um metro. Esses daqui são menor que um metro. Tá certo? Então fica dessa forma. O metro, ele sempre vai ser o centro. E menor que um metro vai ser o decímetro, centímetro e milímetro. Metro. Aí depois o decâmetro, hectômetro e quilômetro. Tá certo?
Então, tem lá o sinalzinho. Menor que são esses e maior que são os de baixo. Como sabemos que o metro é o centro, antes, menor que o metro, tem o decímetro, o centímetro e o milímetro. Então, o centímetro é 10 vezes menor que o metro. O centímetro é 100 vezes menor que o metro e o milímetro é 1000 vezes menor que o metro. Já os que são maior que o metro, do que o metro, é o decâmetro. O decâmetro é 10 vezes maior que o metro. O hectômetro é 100 vezes maior que o metro. E o quilômetro é 1000 vezes maior que o metro. Tá certo?